Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Basta você ler o início do livro do profeta Isaías, capítulo 1. Deus já começa dizendo assim: o boi conhece o seu dono e a ovelha conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Já começa assim o profeta Isaías, dizendo: esse povo é um povo ingrato, que não me reconhece como Deus, apesar da minha aliança, apesar de tudo que eu fiz. Deus se queixa de Israel o tempo todo no Antigo Testamento. E não só Isaías, você pode ler Jeremias, Amós, Ageu, Zacarias, Malaquias, todos os profetas, os grandes e os menores, eles todos se queixam de Israel rejeitar a Deus, desobedecer a Deus e não ouvir a palavra de Deus. Mas aí então, será que Deus tinha motivo para isso? Porque afinal ele elegeu quem ele quis no meio do povo de Deus. Nem todos os judeus foram eleitos. Se ele elegeu quem ele quis, por que que ele reclama da desobediência dos não eleitos? Se ele escolheu Jacó e aborreceu Esaú, por que que ele se queixa de Esaú? Se ele endureceu Faraó, por que que ele se queixa de Faraó? Se ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, por que que ele se queixa da incredulidade, da dureza de coração, da impiedade daqueles a quem ele não concedeu essa misericórdia? É isso que Paulo está antecipando que o judeu vai questionar na hora que Paulo falou a respeito da soberania de Deus. Essa doutrina da soberania de Deus, da predestinação e da eleição soberana de Deus, tem esse poder de mexer com o orgulho humano. E desde o início da carta aos Romanos, Paulo tem que defender, entre aspas, a justiça de Deus. Não é a primeira vez na carta que ele vai dizer: Deus não está sendo injusto, Deus não está sendo injusto, Deus não está cometendo qualquer injustiça nas suas ações e decisões. A resposta de Paulo pode ser dividida em três partes. Na primeira, ele vai dizer que Deus pode fazer o que ele quer com as suas criaturas pecaminosas e culpadas, versos de 20 a 21. Na segunda parte, ele vai dizer que Deus tudo faz para a sua glória e que isso é um motivo justo para ele fazer o que ele quer. E na terceira parte, ele vai dizer que o fato de que Deus é soberano na sua escolha não elimina a responsabilidade de Israel, porque os judeus são eles mesmos culpados da sua rejeição. São três pontos, então, que nós veremos nessa noite na resposta de Paulo. Vamos então para a primeira resposta, primeira parte da resposta dele, está no verso 20 a 21, quando ele diz que Deus tem o direito de fazer o que ele quer com aqueles de entre a raça humana caída. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Verso 20. Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Paulo aqui começa repreendendo a presunção do questionador. Em vez de dar uma resposta à pergunta por que Deus se queixa, já que ninguém resiste à vontade dele, Paulo repreende a atitude que está por detrás dessa pergunta, que é a presunção. Quem é você para discutir com Deus? Quem é você para questionar os caminhos de Deus? Você não consegue coçar nem todas as suas costas por inteiro? Tem até um lugar nas suas costas que você não alcança, só para provar a sua limitação, não é? Só para provar como você é limitado. Como é que você quer questionar o Criador do universo, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, que sempre existiu, onipresente, onipotente, onisciente? Quem é você para questionar os caminhos de Deus? Se a primeira coisa que Paulo faz é colocar o questionador no seu devido lugar, não é que é proibido a gente fazer perguntas. Paulo aqui não está proibindo isso. Na verdade, ele até está antecipando as perguntas, não é? Não é errado você dizer assim: mas eu não entendo isso, eu não compreendo isso. O que Paulo está condenando aqui é a atitude presunçosa, a arrogância dessa pessoa que pretende julgar os caminhos de Deus e se fazer de juiz sobre Deus. Isso Paulo não aceita, por isso ele começa dizendo: quem é você para fazer esse tipo de pergunta? Ou que atitude é essa sua quando você questiona a justiça de Deus? E aí, em seguida, Paulo compara aquele questionador
a relação dele com Deus a um objeto e ao seu Criador. Está aí no final do verso 20. Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Paulo está, na verdade, citando Isaías 45, verso 9, que eu queria ver com vocês agora. O profeta Isaías usa essa mesma, na verdade foi o primeiro a usar essa figura para responder ao mesmo tipo de atitude nos seus dias, quando os judeus estavam questionando a justiça de Deus em usar o rei Ciro para trazer a libertação da nação de Israel. Como é que Deus pode usar um ímpio para fazer a sua vontade? Será que está certo isso? Deus usar ímpios para realizar o seu querer e sua vontade? Olha a resposta de Isaías, capítulo 45, verso 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Já o profeta Isaías tinha usado a mesma analogia para colocar no seu devido lugar os questionadores. Será que o vaso pode dizer ao oleiro, por que me fizeste assim? Será que o objeto criado pode dizer ao seu Criador, por que você me fez sem alça? Por que você me deu 2 orelhas? Por que você me deu 2 olhos? Por que você me deu uma boca? 2 pernas apenas? Por que você fez assim? Será que nós podemos questionar a Deus pela sabedoria dos seus caminhos e pela maneira como Ele age na humanidade? A resposta é evidente, não é? Nós não temos como fazer isso. Deus é o Criador e nós somos as criaturas. E a mesma analogia é também usada pelo profeta Jeremias, capítulo 18. Por favor, me acompanhe aí. Está logo coladinho a Isaías. Jeremias, capítulo 18, de 1 em diante. Mesma coisa. Povo questionando a Deus, questionando a justiça de Deus, os caminhos de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Deus disse a Jeremias: Jeremias, eu vou te ensinar uma lição. Deus fazia muito isso, lições ao vivo, usando situações da vida. Era assim que ele falava com os profetas: vai lá na casa do oleiro, e quando você chegar lá eu vou falar contigo. Jeremias obedeceu, chegou na casa do oleiro, ele olhou, o cidadão estava lá, com aquela roda de madeira, girando, e em cima estava um bolo de barro, e ele então tirava um pedaço do bolo, moldava aquela massa até fazer aquilo que ele queria. Verso 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aqui que está o ponto. Segundo bem lhe pareceu. O oleiro moldou a forma do barro, segundo bem lhe pareceu, segundo ele achou que estava certo, segundo a vontade dele, segundo o propósito dele. E aí então, verso 5, Deus agora fala com Jeremias. Verso 6, não poderei Deus, fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Paulo está simplesmente usando a mesma metáfora, a mesma analogia que os profetas de Israel usaram, toda vez que eles queriam responder ao questionamento presunçoso e soberbo dos filhos de Abraão. Deus, por que o Senhor está fazendo isso? O Senhor não tem direito de fazer isso. Isso que o Senhor está fazendo está errado. Isso aí que o Senhor está cometendo é injusto. Então os profetas usavam a analogia do oleiro e do vaso, que Paulo agora emprega também, quando na mesma situação ele sabe que vai ser confrontado com esse tipo de questionamento. Por que Deus se queixa? Ele não faz a vontade dele? Então, antes de dar resposta a essa pergunta, Paulo vai na atitude da pessoa e diz: quem é você para discutir com Deus? Por acaso o objeto pode dizer ao seu Criador, por que me fizeste assim? Em seguida, Paulo declara esse direito de Deus de tratar a humanidade caída do jeito que Ele quer. Verso 21, voltando lá para Romanos 9, Paulo diz: não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra?
A chave para nós entendermos essa declaração aqui e para não pensarmos que Deus é arbitrário, é a expressão do mesmo barro. O barro a que Paulo se refere aqui é a massa da humanidade caída. Paulo está falando dos homens no seu estado de queda e de perdição. Isso ele estabeleceu no começo da carta aos Romanos, capítulos 1, 2 e 3. Capítulo 1, Paulo fala da perdição dos gentios. Capítulo 2, ele falou da perdição dos próprios judeus. E no capítulo 3, ele falou da perdição de todos, encerrando inclusive com aquele versículo que é um dos mais conhecidos da Bíblia. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, essa analogia do oleiro pegando barro e dando ao barro a forma que ele quer, Deus sendo o oleiro e o barro sendo a humanidade, só faz sentido à luz da doutrina da queda. O barro aqui é a humanidade caída, é a humanidade perdida. E Deus então faz o que ele quer a partir disso. Portanto, ele não é injusto se ele tivesse feito vasos para destruição, porque a massa está perdida, a massa está falida, é uma massa podre da humanidade. Deus não tinha a obrigação de fazer nada salvífico com relação a ela. A grande misericórdia é que ele dessa massa podre faz um lindo vaso de cristal para um uso honroso e especial. É isso que é o ponto do Evangelho e da graça de Deus na soberania salvadora de Deus. Paulo então declara aqui que Deus tem o direito de, do mesmo barro que é a humanidade caída, a massa falida e podre da humanidade, fazer vasos para a honra, que seriam aqueles que Deus escolheu de entre a humanidade para serem salvos e desta forma comparados a um vaso com fim honroso, e fez vasos para desonra, que são aqueles que estão perdidos e que caminham para a condenação pelos seus próprios erros. Deus tem o direito, então, de fazer o que Ele quiser a partir dessa situação. O problema é que o questionador aqui, ele estava assumindo que Deus tinha que salvar todo mundo e que a humanidade toda tem o direito de ser salva, mas não é essa a visão bíblica. A visão bíblica é que nós somos pecadores, indignos, nós não temos merecimento algum a não ser a condenação pelos nossos pecados, e que a grande misericórdia é que Deus teve compaixão de nós e salvou aquele que ele quis, quando ele não precisava ter feito disso.